Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta live que hoje vem aqui pelo portal Bond, pelo Facebook, pelo YouTube da Multi TV, trazendo um tema mais que pontual, que é como deixar os ambientes de casa mais aconchegantes. E para a gente falar sobre isso, para essa live acontecer, a gente conta com o apoio de alguns patrocinadores, que são a RUF, Hangar 43, a Sofer, a Meireles Móveis e a M. Martin. Eu convido vocês agora a acompanharem um vídeo de um dos nossos apoiadores, a M. Martin. Confiram. Vocês assistiram ao vídeo da M. Martin, lembrando que quem quiser participar, basta mandar as perguntas aqui, direto no nosso Instagram, no nosso direct, ou por mensagens no Facebook da Multi TV. E hoje, para falar com a gente sobre esse tema tão importante, que é como deixar os ambientes de casa mais aconchegantes, nós temos um convidado muito especial. Ele que é arquiteto e músico da Orquestra Sinfônica da UEL, formado em arquitetura pela UEL, né? Possui especialização em projeto pela UEL e atua no mercado de arquitetura e interiores por meio do escritório Pelisson Latorraca Arquitetura, desde 2006. Eu estou falando dele, Marcos Pelisson. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Tiago. Tudo bem? Boa noite a você, ao Grupo Folha, a quem eu agradeço em seu nome. Agradeço também a toda a equipe da Multi TV por essa oportunidade maravilhosa, aos nossos parceiros que estão aqui também, que você já citou, né? E, claro, ao nosso público que está nos assistindo, entre eles, tenho certeza, alguns colegas também, a quem eu cumprimento, né? Muito bem, é um prazer estar aqui, uma boa noite a todos. Prazer é nosso, Marcos. Já vamos começar com essa pergunta que é o tema hoje da nossa live. Afinal, como deixar, nesse momento de dificuldade, um ambiente mais aconchegante? O que é possível fazer? O que você recomenda para deixar as nossas casas mais confortáveis nesse período? Então, Tiago, é um assunto, né, do momento, né? A gente vê pelas redes sociais quantos conselhos que os arquitetos, psicólogos, médicos, enfim, todo mundo tem dado, né, oferecido. É uma questão muito complexa e que não se esgota, e a gente também nem vai pretender esgotar todos os assuntos aqui, obviamente, né? Mas vamos dar alguns conselhos. Num momento como esse, né, em que a casa virou tudo, né, virou moradia, trabalho, escola, lazer e até momentos de reflexão, leitura e práticas religiosas, né? Então, como transformar, como encontrar espaço, às vezes um espaço reduzido, né? Então, eu realmente fiquei pensando aqui em algumas dicas, mas antes, eu acho que o nosso público, principalmente, gostaria de saber como é que você, eu sei que o entrevistado aqui sou eu, mas eu queria saber de você, Tiago, como é que você está se virando? A gente já se conhece há algum tempo, eu sei que você é uma pessoa muito dinâmica, que frequenta os eventos, né, sociais, etc. Isso é a parte da sua atividade. E também a gente se encontra na academia, às vezes, né? Como é que você está fazendo para, vamos dizer, conciliar isso no seu espaço, né? Como é que você está vivenciando isso? Marcos, realmente eu sou nessa loucura e está tendo que se adaptar a este momento, né? Eu já venho de um período que, por conta dos eventos, né, que eu já estou na TV há 4 anos, a gente acompanhando esses eventos, está para fazer 4 anos, eu já trabalhava muito de home office, mas eu também tive de me adaptar. O que eu fiz? Porque chega uma hora que a gente cansa, né, de ficar no escritório, né? Aí eu revezo entre hoje eu estou na sala, às vezes eu desafio um pouco a ergonomia e uso o computador, tento evitar ao máximo, mas usar o computador no sofá, e assim nós vamos administrando, né? Porque
não é fácil. No começo, acho que ninguém imaginava que fosse prolongar por tanto tempo, e acho que ainda teremos mais um período aí, né, de isolamento e sem eventos. Então é isso, eu tento mudar de ambientes dentro de casa para trazer esse dinamismo. Troquei a minha cadeira, né, porque acho que pedia, né, acho que tanto que a gente fica sentado no mesmo lugar, pediu isso, e é isso, tentando manter uma rotina em meio à pandemia, né, que não é fácil. Não, eu acompanhei você, às vezes, bem lazy, assim, bem tranquilão, né? De bermuda e tal. Olha lá o Thiago lá, né? Bem tranquilo no seu ambiente, né? É lógico, nós também, no nosso escritório, né, tentamos nos adaptar. Inicialmente, nós fechamos e nos recolhemos, trabalhando em casa, né, assim como a maioria das pessoas, dos profissionais que trabalham com serviços, né? Temos esta sorte de poder trabalhar em home office, tem gente que não tem jeito, né, de escapar. Então, realmente um momento difícil. Agora, eu reuni aqui, já entrando direto na sua pergunta, como deixar a casa mais confortável? Ora, confortável, aconchegante, né, que é mais ou menos a mesma coisa. Aconchegante é um conceito bastante amplo, né? O que é aconchego, o que é confortável, né? Conforto pode ser desde conforto acústico, conforto ambiental, que tem uma série de questões que envolvem o conforto, até o conforto propriamente dito, de você olhar para uma parede, uma cor de parede, né? Falar, nossa, que delícia, ou, pelo amor de Deus, essa parede parece um muro, uma coisa que me transmite um negócio ruim, ou então a falta de iluminação, uma iluminação inadequada, né? Ou a falta de luz artificial também, né? Ou excesso, porque tem gente que tem fobia de luz, enfim. O conforto é um conceito bem amplo e abrangente. Então, eu enumerei cinco coisinhas que estão, assim, também, que estão na base, vamos dizer assim, de estabelecer uma relação de conforto com o espaço, porque a gente aqui vai falar um pouco da nossa matéria, dos arquitetos, né, que são os arquitetos, os decoradores, os designers de interiores, que é o espaço, você trabalha o espaço de maneira a deixá-lo mais confortável, né? Então, eu reuni aqui, Thiago, 5 pontos para começar essa questão, né? Primeira delas é a pessoa, ela tem que se reorganizar. Nessa reorganização, ela tem que fazer 2 coisas. Ela fazer um diagnóstico do espaço, né? Um diagnóstico, nem o médico, né? Olhar, meu Deus, o que falta? Como é que eu estou sentindo isso? Às vezes a pessoa está sentada, sentindo dor nas costas, né? Porque tem que ficar muito sentado, você mesmo falou que você fica sentado, etc., muitas vezes ali na televisão, às vezes, né, a gente fica meio na postura, assim, meio torto e tal, e às vezes nem sempre a gente tem, né, todas as coisas adequadas para uma ergonomia, etc. Então, por exemplo, reorganize e faça um diagnóstico e procure adaptar os espaços disponíveis com esta atitude, tomando essa atitude de mudá-los, pensando realmente em mudá-los. Bom, a segunda coisa é você mesmo fazer um exercício de imaginar qual seria o espaço que realmente, ali dentro da sua casa, com aquilo que você tem, e imaginar, será que eu preciso de uma luz melhor? Será que eu preciso? Porque às vezes a pessoa percebe que não está legal, mas ela não sabe identificar o que não está legal. Então, por exemplo, ela imaginar-se, né, sentar e fazer um exercício, de repente, dentro de casa, um exercício de gestalt, que a gente fala. Saber o que está atrás, o que está na frente, o que está do lado, o que está em cima, cor, né? Como que está, se o sol entra muito, se não entra, enfim. Terceiro, ouse remover ou mudar o que te incomoda para facilitar a nova atividade. Então, por exemplo, você quer fazer uma ginástica no seu home, né? Você vai usar o home, porque no YouTube tem um monte, a galera, eu mesmo uso, né? As dicas para exercício. Ali tem exercício para tudo, para a gente tem dor no joelho, dor na cabeça, dor na cervical, papapá. Então, você ache, não tem idade para fazer atividade. Eu acho que todo mundo pode fazer atividade de acordo com seus problemas. Então, nesse momento, você tem que ver se você não vai causar um acidente, né? Então, você tem que remover ou mudar móveis, etc. Cuidado com a iluminação natural e artificial.
ventilação e insolação dos ambientes. Isso já foi dito e redito, a gente repete por força de dever. Depois, e por último, se assessore, né? Se assessore com a gente aqui, né, minha gente? Não vamos esquecer que nós somos os profissionais habilitados, mais do que ninguém, para adaptar, fazer pequenas, médias ou até grandes mudanças se precisar. É isso aí, Tiago. Esses são os cinco conselhos básicos por enquanto. Bacana. E depois dessas 5 dicas, aliás, muito valiosas, né? Porque a gente fica perdido, né, em meio a esse período todo aí de isolamento, né? Outra questão é o seguinte: eu quero fazer essas mudanças, mas eu tenho um receio, né? Por onde eu começo? O que eu faço, Marcos? Tá, olha, para ser sincero, eu tenho 3 assessorias que eu estou fazendo neste momento, pequenas cirurgias em residências que estão habitadas, pessoas que têm que continuar habitando. Então, em uma delas, por exemplo, nós começamos... você tem que tomar cuidado para não fazer mudanças prolongadas. Procure fazer mudanças precisas, né? Aquilo que for prioritário. Quer dizer, evite mudança que vai, vamos dizer assim, vai encher de gente a sua casa, vai te trazer um transtorno, vai mexer com gesso, vai mexer com parede, quebrar parede. Não quebre nada. Pelo amor de Deus, nesse momento, o que eu recomendo é não... vamos seguir as orientações sanitárias das autoridades de saúde. Evite aglomeração. E se você tiver que fazer, opte por aquelas que menos... né? Eu tenho um caso aqui, né? Porque geralmente você começa... procure fazer mudanças aos poucos, ou seja, de maneira que tenha uma pessoa, ou no máximo 2, só dentro da sua casa, fazendo essas mudanças. Geralmente, essas mudanças, Tiago, elas têm uma sequência, dependendo do tamanho que você vai fazer. Ora, se você... Eu estou fazendo agora, vou usar um exemplo clássico, vou usar um exemplo claro. Vou usar um exemplo claro. Estou fazendo um quarto, tá? Exatamente para uma cliente agora. A cliente precisava se transferir para uma suíte. Não tinha jeito. E antes de eu fazer o projeto, porque às vezes a pessoa precisa mudar, comprar uma nova cama, uma cama de casal, porque ela não tinha cama de casal, e ela assumiu uma suíte, a suíte master do apartamento. E ela precisa, Marcos, eu estou sem nada, estou sem roupa de cama, estou sem nada, o que eu faço? Mas eu preciso ir para lá. Eu falei, tem que pensar um projeto. Meu Deus, então nós começamos de trás para frente. Fazendo o quê? Ela falou, Marcos, estou sem roupa de cama, porque a cama também preciso comprar. Então eu fui com ela, assessorei, fomos lá comprar uma cama, e imediatamente fui num parceiro querido, que eu adoro, que é a M. Martin, né? E lá, muito bem assessorado, né? Nós compramos 2 jogos completos de cama, com coxas, travesseiros, e também lençóis, jogos de lençóis maravilhosos, confortáveis, para que ela já pudesse ir curtindo antes do projeto sair. Aí as pessoas podem perguntar, inclusive você, né? Escuta aqui, mas como é que você consegue prever, porque a roupa de cama é uma coisa de acabamento, que tem que estar conciliando com as demais, a decoração, as cores e tal. Bom, eu conhecendo bem a cliente, que eu a conheço há muito tempo, discutimos alguns conceitos antes e optamos por uma linha, né, que eu acho que deve estar passando aí, inclusive, as fotos, né, da linha da M. Martin, que ela tem para todos os gostos, tem uma coisa mais, aí como foi no nosso caso, mais, vamos dizer, neutra, né? Optamos por uma linha mais neutra, eu sabia que ela gostava do azul, né? Então eu já fui para a linha do azul, do branco, dos cinzas, para depois, quando eu fechasse o projeto, eu saberia que isso estaria conciliado perfeitamente. Então, nesse caso, às vezes você tem que começar de trás para frente, não tem importância. Você converse com a pessoa, estabeleça algumas diretrizes e pode começar por onde você quiser. Agora, não esquecer nunca, temos aí os links, né? As pessoas podem consultar, depois vai ficar editado, né, Tiago, essa matéria, né? E nós teremos os links aí dos nossos parceiros para as pessoas fazerem as consultas, inclusive a todos os parceiros, né? Tirar dúvidas, etc. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho esse primeiro conselho.
faça aos poucos as mudanças, né? Não aglomere as pessoas, todas ao mesmo tempo. Certo. E aí, outra dúvida, né? Você fala, apresenta todo esse conceito, mas as pessoas têm essa dúvida também, até com mais tempo, né? Quero fazer uma reforma em casa. Posso ou não posso? Porque a gente pode ter aglomeração, não pode? Como é que é isso? Uma pequena reforma, uma reforma? O que é possível, o que não é neste período, Marcos? Olha, por exemplo, como eu disse para você, tudo é possível, quer dizer, menos fazer grandes intervenções. Eu acho que não é recomendável. Você pode até fazer grandes intervenções, mas você tem que tratar, você mora num prédio, você tem que tratar com o síndico, você deve ter normas. Todos os prédios estabeleceram isso, né? Os condomínios. Se for uma casa, é um pouco mais fácil. Mas se for um condomínio, você tem que ver as regras que o condomínio estabeleceu, você tem que avisar com antecedência. Aliás, se você for fazer mudanças meio assim, mais substanciais, né, mais robustas, você tem que, lógico, comunicar, passar o projeto, como é de lei, né, como se deve, né? Então, mas, em geral, tem muitas coisas que as pessoas... Eu prefiro, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu preciso fazer um forro, e eu preciso fazer algumas modificações na parede, alguns painéis e tal. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma pesquisa e aí eu descobri uma empresa fantástica, que está aqui na região, na vizinha cidade de Biporã, a RUF, e ela trabalha com EPS. O que é EPS? EPS é o isopor, né? E eu mesmo fiquei abismado de ver como a tecnologia nesse lado evoluiu, né? E eu fui fazer uma pesquisa, inclusive com outros materiais, e vi que, além de eficiente, é um produto homologado, ele está homologado na ABNT, nas normas técnicas, né? Tem características interessantes, como anti-incêndio, resistência mecânica, porque ele tem várias consistências, várias densidades. Então, eu fiquei abismado de ver a multiplicidade de aplicações que esse produto tem, né? E numa empresa aqui, vizinha, que pode prestar, desde paredes. Então, eu optei por esse produto também, porque economicamente era o mais viável e tecnicamente o mais indicado. Por ele ser a seco, ele não faz sujeira, assim, quer dizer, aquela poeira do EPS, mas diante de um gesso que vai molhar tudo, que vai causar um transtorno, sujeira, etc., é leve, é um produto denso, rígido, leve, tem camada de proteção anti-incêndio, quer dizer, ele tem auto-extinguível, né? Se você tirar o fogo, ele não expande. Então, quer dizer, aí nós optamos por esse parceiro aqui de Biporã para fazer essas modificações, lógico, né, em dias precisos. Aí eu tenho que combinar com a cliente direitinho, porque naquele dia, 2 ou 3, ela vai ter que passar para o outro quarto, porque ela tem outros quartos. Aí ela passa para outros quartos, leva a roupinha, guarda a roupinha, faz as mudanças, né? E aí estamos conversados, ok? Eu acho que aí também estão aparecendo as imagens de tudo que é possível fazer com esse EPS da RUF. Por exemplo, você pode fazer forro estruturado, parede, até eu vi eles fazendo armários também. Parece que tem uma foto de armários que eles fazem também, né? Isso aí também traz, né, quando você consegue trazer esse ambiente com forro, né, para propiciar uma iluminação mais adequada. Porque por que eu faço forro? Porque eu não quero ver aquele montoeiro de vigas, paredes com lentes, né? Então aí a gente joga o forro, propicia a iluminação, uma iluminação com possibilidades, né, mais ou menos. Então, isso é o que a gente chama de aconchegante, né? Que a iluminação também é muito importante, além, claro, de toda a harmonia. Eu costumo dizer, Tiago, que o arquiteto é um maestro, porque eu também sou um músico de orquestra, né, você sabe. Sim. Né? E o maestro deve ser o arquiteto, porque ele tem que ter a visão do conjunto, né, para tornar realmente chegar naquele ponto de aconchegante. E, Marcos, perguntando para o maestro, aí uma dúvida agora que chegou para a gente por mensagem da Cláudia, ela quer dar uma cara nova, né, pro banheiro dela, né, que fica no quarto, da suíte. A troca de azulejo
É possível agora ou é uma boa ideia ou neste momento é melhor só optar por mudanças na decoração? Olha, eu acho o seguinte, se você quer de fato trocar o azulejo, você tem que fazer uma análise se esse azulejo, que tem soluções no mercado já há algum tempo, desde cerâmica mesmo, que tem cerâmicas muito finas, em placas muito finas, 3 milímetros, por exemplo. Essas placas, né, que tem em algumas lojas aqui de Londrina, você acha. E estas placas finas, elas podem ser aplicadas sobre o azulejo, justamente para evitar quebra-quebra, entulhos, e é rápido e seco o processo, né? Mas ela tem que fazer uma consulta. É um produto também de custo um pouquinho mais caro, né? Mas tem outras alternativas, uma delas é a pintura, que eu vou falar em seguida. Então, era outra curiosidade também, que é o seguinte, a pintura dá toda a diferença ao ambiente, né? Quais suas dicas, né? O que a gente pode fazer para dar essa renovada, falando de cor aí, de pintura na casa? Tá. Olha, em termos de pintura, tem umas novidades no mercado que são incríveis. Eu fui na Revestir nesse último ano, antes de ter esse negócio, antes da pandemia, pensamento, e lá nós tivemos uma palestra maravilhosa com a Cheryl Williams, né? Que é aqui, cujo revendedor, já vou falando, já fazendo merchan aqui, viu, Tiago? Que é a Assofer, que é uma excelente loja de materiais de construção, uma loja tradicionalíssima, né? Eu mesmo conheço a Assofer com mais de 30 anos. E hoje ela tem uma loja de tintas maravilhosa e representa para o pequeno consumidor também, viu? Então, a Cheryl Williams é uma das maiores fabricantes de tinta do mundo, né? Tem a sede nos Estados Unidos, e ela investe muito em pesquisa, inclusive, não só tecnológica, mas está sempre acompanhando, junto com outros setores da moda, as tendências de cores, etc. É lindo. Tem um azul maravilhoso aí, hoje em dia, aqui desse ano, que foi eleito, vai passar aí esse azul, acho que deve estar passando já, um ambiente desse azul, que é um azul profundo. Muito bem, eles têm lá uma linha maravilhosa de tintas, que eu tenho que falar para vocês, que é totalmente antibactericida e ela é, aliás, antibactéria, né, ou bactericida, né, e fungicida também, e, além de tudo, é uma tinta que não tem cheiro. Imagina você pode fazer uma pintura de uma porta na tinta esmalte ou na parede com acrílica, tanto externa como interna, usando essas tintas sem cheiros, à base de água. Então, é uma coisa impressionante. Além disso, tem também o esmalte, a epóxica, e tem uma tinta elástica, que é imbatível, que a Cheryl Williams fabrica, que é para cobrir microfissuras nas paredes. Isso é incrível. Eu acho que é um negócio, assim, fantástico, que deve ser aproveitado. Interessante. Marcou as fotos e o link também da empresa Assofer está aí. Consultem lá, ele tem um consultor maravilhoso lá, que atende os profissionais e os clientes também, o Gustavo. Bacana. Mais uma dúvida que chegou para a gente aqui da Kátia, Marcos, que é uma seguidora nossa. Quais as cores de tintas que estão na moda? Se você puder falar um pouco para a gente, porque ela está querendo pintar, no caso, a sala dela. Você falou do azul, né? Mas o que mais está em moda aí que você indica? Olha, além do azul, nós estamos numa tendência que já vem há alguns anos na moda, em geral, para as cores e também para os móveis. Eu já aproveito a dizer, são as cores que valorizam, são as cores encontradas na natureza, que valorizam o nosso momento, a sustentabilidade, a natureza. Então, são os azuis, representando o céu, a água, então, os vários tons de azuis, tem azuis lindos. Se você não quer um azul primário, você usa o azul com um pouco de tom de cinza, por exemplo. Os azuis estão em primeiríssimo, hein? Inclusive esse azul forte que apareceu aí, esse azul é o primeiro lugar. Mas tem os ocres, até o rosa, por exemplo, o rosa quartzo, que é aquele rosa claro, está muito em voga, inclusive para móveis, viu? E madeiras em texturas naturais também, né? Então, eu recomendo. Mas procure o Gustavo lá na Assofer, que ela vai ser muito bem atendida. O Gustavo é um engenheiro, entende do que fala, viu? Bacana. Falamos de reforma, falamos de cor, agora eu quero, por exemplo, só dar aquele update no meu ambiente. Eu estou cansado do meu ambiente e quero promover uma mudança no móvel, alguma coisa. Qual a sua sugestão, o que você indica para promover essa mudança, aí sem quebra-quebra, sem obra, com peças pontuais? O que você indica, Marcos?
Certo. Olha, aí tem uma grande dica. Então, eu acho assim que o menor nível de intervenção que possa haver, se você não quer realmente se complicar com nada, não estou afim, porque tem sempre aquele cliente que não está afim, já está estressado, mas eu preciso de uma estante para trabalhar, aliás, uma bancada, eu preciso de uma prateleira para ajeitar meus móveis, eu preciso de um painel para ajustar esses fios que eu me incomodo, um painel aqui. É a marcenaria. A marcenaria, ela eu considero, talvez a marcenaria, para este momento, um dos menos invasivos que tem na sua casa. Por quê? Porque a partir de um projeto que pode ser feito fora, né, tendo a casa, o arquiteto, ou enfim, você tendo um projeto do que você vai fazer, que também pode ser feito fora, não dentro da sua casa, o marceneiro vai lá, só tira as medidas do ambiente e pronto, ele vai fazer fora e vai chegar lá e vai montar. Eu mesmo fiz na minha casa, eu estava com um nicho aqui, Thiago, e eu não tinha eu tenho um jogo de pratos, né, de jantar, e eu não tinha onde colocar. Aí eu tinha um nicho aberto, que eu ia pôr uma outra coisa, e resolvi fazer. Achei incrível. Eu encomendei para o nosso parceiro aqui, que eu quero dizer também dele, o Meirelles, que é uma marcenaria tradicionalíssima, acho que está passando alguns ambientes aí do Meirelles, né, que é fantástico, né? Ele tem um cuidado de atendimento, ele chama o profissional para ver antes, e se der algum problema, o que eu acho mais importante é o pós-venda, porque às vezes você tem preço bom e produto, mas não tem um atendimento bom. Então, eu acho que nós, arquitetos, valorizamos muito atendimento, a parceria, por isso que nós chamamos de parceria. Uma parceria ética, ela é fundamental para estabelecer uma confiança e dar qualidade para o cliente. Então, a marcenaria, ele me montou esse nicho aqui, ele veio aqui e em meia hora montou um nicho aqui, trouxe pronto. Eu passei um desenho, um esquema para ele, disse o que eu queria. Ele chegou, Marcos, as medidas eu posso confiar? Nem conferi, ele veio. Chegou aqui, coube dentro do nicho. E, Marcos, uma dúvida também em relação à marcenaria, que está muito em voga, eu quero saber de você se continua ou não, como é que é isso? Painel ripado, veio para ficar ou não? Qual a sua sugestão? E os tons dele também, o que está usando muito? Pois veio sim, viu? Antes eu quero lembrar você aqui, que o pessoal lembrar que tem o QR Code, aquele códigozinho das fotos, né? Nas fotos, para as pessoas acessarem também, tá, Thiago? Só lembrando isso aqui. Aqui, ó, minha assessora aqui. Fala para a gente do painel ripado. Conta para gente. Voltando do ripado. O ripado está em alta, sim, né? Inclusive, eu fui lá esses dias na marcenaria do Meirelles, e vi uma porção disso, de ripados, é uma coisa, voltou com força. O ripado, ele nunca deixou, né? Ele vai um pouquinho, fica menos, depois ele volta, né? O ripado, principalmente na vertical, né? Que aí não acumula, mas também na horizontal, pode ser também, né? Mas esse ripado na vertical está muito, né? Geralmente com 1 centímetro, dependendo do caso, né? 1 centímetro e tal, entre as paredes. E as tonalidades, lógico, o ripado, como eu falei antes, claro, você pode fazer nas tonalidades que você quiser e tal, mas a tendência do momento são os naturais, são essas cores que eu falei, ligadas à natureza, né? Então, nas pedras, os tons de pedras, né? Seixos, etc., tons assim, então são os marrons, os terrosos, o preto nunca sai, né? Preto e branco nunca sai. Eu tenho preto aqui em casa. O meu painel é preto. Então, aí você quer ir para um lado mais masculino, tem essa coisa aí, né? Mais direcionado para lá e para cá. Você vai mais para o escuro, às vezes, para o masculino, e para o mais claro, ou então mais tonalizado em cores. Agora, as madeiras naturais, inclusive com superfícies não brilhantes, né? Superfícies foscas. Quanto mais a madeira ficar natural, mais você está dentro. E madeiras claras, geralmente, né? Mas as madeiras escuras também são muito bem-vindas, dependendo do ambiente. E de fácil manutenção, né?
e de fácil manutenção, lógico. Tudo isso aí, a madeira, lógico, dizem que até a madeira ela continua viva, mesmo fora do tronco, né? Como o couro também, que precisa estar sempre passando um óleo, um produto protetor, etc., para ele manter o viço dele, né? Às vezes até no melamínico nós precisamos passar. Sim. A marcenaria traz identidade para os ambientes. Traz essa identidade. Exatamente. Exatamente. Legal. Então, meu conselho é o ripado está super em alta e ele é lindo, ele dá uma textura no ambiente, é fantástico, né? O Meirelles faz muito bem esses ripadinhos, viu? E você pode, até as lojas, outras também estão vendendo ripado, até lojas que fazem modulados, né? Essas grandes entraram muito forte. Isso é a tendência do momento. Legal. E agora falando dos móveis de design e elegância, vamos falar um pouco, por exemplo, que aí eu quero dar aquele, né, arremate, né, no ambiente, né? Exatamente. Esses móveis fazem toda a diferença e vale a pena em você investir. Imagino que você especifique muito seus projetos nessas peças-chave, não? Com certeza. Eu insisto muito, porque realmente a gente não é muito iniciado, às vezes nem nós, os arquitetos, somos muito iniciados em design. Eu mesmo confesso que eu comecei a entrar forte, olhando, lendo sobre, e aprendendo até com colegas, né, e livros, e etc. E na internet tem muito material também sobre design. E, recentemente, eu sempre fico entusiasmado quando eu vou lá, fico mesmo, sou muito amigo, até sou suspeito para falar, da loja Hangar 43, da minha amiga a Luciane, e da Cris, que são duas queridas, são pessoas altamente comprometidas, amam o que fazem, né? O pai já era marceneiro, então é um negócio assim, você vai na loja, parece que você é da família, não sei, é uma coisa linda. E a loja é linda, né? A loja é linda, com peças maravilhosas, aquele showroom, né? Você tem para todo bolso lá, viu, Thiago? Tem. É claro que tem móveis de qualidade, então são preços justos também, né? Porque o que eu falo? Às vezes você, nesse momento que a gente está de encerramento, né, de fechamento dentro de casa, você passa muito tempo sentado, eu já falei disso com você, né, na televisão, não sei o quê. Aí dói a cervical, dói as costas, não sei o quê. Aí você começa a perceber que está faltando o quê? Está faltando design na tua vida, está faltando ergonomia, está faltando qualidade, e está faltando o quê? Conforto. Gente, conforto. Não tem coisa que incomoda mais. Você vai assistir um filme, né? Eu não sei você, mas eu já tô meio velhinho, né, Thiago? Eu tô com 60. Somos todos jovens aqui, todos jovens. Né? Você é uma criança. Mas eu, por exemplo, eu fico 2 horas que, meu Deus, dói tudo e tal, porque eu também preciso, Casa de Ferreiro Espeto de Pau, estou fazendo um investimento para realmente adquirir móveis de qualidade. E ali você tem realmente móveis com conceito. O que é o design? O design é conceito. Conceito. A pessoa que projeta, às vezes, uma cadeira, e nós temos colegas em Londrina, arquitetos, que são premiados nisso, né? A Terinha Arquitetura, nós temos outros que são premiados. Sim. Já mandaram peças para Milão, já foram, né, selecionados lá nas feiras de Milão, graças a Deus, temos gente talentosíssima aqui. Eu queria fazer uma live outro dia, qualquer outro dia, falando desses talentos todos que nós temos aqui, que nós temos que valorizar. A Hangar é uma delas, porque elas investiram pesado para trazer para Londrina, para vocês, né, para nós, profissionais especificadores, o que tem de melhor. Aquilo ali é uma biblioteca do design nacional. Então, não pode deixar de ser visitada de jeito nenhum por quem se interessa por design e qualidade. Tá? Tem aí o QR Code das fotos, fica ali na Maringá, né? Eu sempre adoro passar por lá, ver as novidades, e realmente o design é indispensável na nossa vida. Não é luxo, não, viu? Não é luxo. Porque é que nem você comprar roupa, Thiago. É melhor você comprar uma roupa boa, ter menos e ter uma roupa boa, não é verdade? Com certeza. O Ricardo, que é um dos nossos seguidores aqui, mandou uma pergunta querendo saber o seguinte de você, Marcos. Ele quer investir numa peça de design para a sala dele. O que mais vale a pena? Uma mesa, o sofá, qual que é a estrela aí desse ambiente, né? Afinal, que as pessoas recebem, né? Que é o cartão de visitas das casas, das residências. Certo.
Olha, Gustavo, o nome dele? Ricardo. Ricardo, desculpe. Ricardo, preciso fazer uma análise, como é que você está com o seu... Primeira coisa, preciso fazer uma análise, né? Eles lá na própria Angar podem te ajudar, viu? Porque eles são consultores, não são simples vendedores. Com todo respeito aos vendedores, porque venda para mim é uma arte. Saber vender é uma arte que nem todo mundo sabe. O consultor não é aquele que quer empurrar uma coisa para você, é uma coisa que conversa, que quer dialogar com você para realmente ver o que você precisa. Então, por exemplo, precisaria fazer uma análise, mas, por exemplo, às vezes uma peça, às vezes uma banqueta, às vezes uma cadeira, às vezes uma poltrona, às vezes uma chaise, pode ficar lindo no seu ambiente, uma chaise daquelas que você deita, né, bonitão lá, ou você coloca, além de peça decorativa que preenche um espaço maravilhoso, te dá um conforto que vale a pena você economizar, guardar um pouco e investir numa peça dessa. Que depois, uma peça dessa você pode passar até de herança para um filho, e assim vai, porque é uma obra de arte, só que com um conceito aplicado, ela é reproduzível. Então, ela, é lógico, é uma obra que pode passar, porque também tem uma qualidade, nem se discute a qualidade de uma obra de design verdadeira. E, Marcos, outra dúvida da Regina aqui, ela quer saber o seguinte, a outra seguidora nossa que mandou um recado aqui pelo Instagram. Como agregar com uma peça de design no home office? Olha, uma peça de... eu procuraria um belo sofá, viu, Regina? Um sofá confortável, porque é um desafio, hein? Eu já briguei muito com o cliente por fazer o home office. Às vezes a pessoa não tem o home office, ela tem um apartamento, e ela precisa fazer o home office na sala, né? Então, como conciliar a beleza com o conforto? Essa é a grande questão, que é chave e que às vezes nos faz ficar sem dormir, viu, Regina? Então, olha, tome cuidado para não pôr um trombolho lá no seu home office, não vai pegando qualquer sofá, mas é porque esse é confortável, eu gostei. Sim, eu compro sapato, eu dou esse exemplo aqui do sapato, sabe? Eu não consigo comprar um sapato e saber se ele vai me servir, Thiago, antes de andar com ele 1 hora. Eu não consigo. Só depois... Exatamente. Só depois de 1 hora é que eu vou saber, ai, que sapato maravilhoso, que conforto, que delícia. Assim é o modo. Agora, tenho certeza que se você comprar, se você conversar, for lá na Angar e experimentar, porque a loja é imensa, você vai realmente... Eu diria o sofá, a peça fundamental. Ou então poltronas também, né? Poltronas confortáveis, que às vezes, dependendo da quantidade de pessoas, você pode optar por poltronas. Bacana. Outra dúvida aqui que chegou para a gente, da Sara Fujita. Ela quer saber o seguinte, para a pintura de uma das paredes de um cômodo de cor diferente em relação às outras, existe alguma norma para essa seleção da parede? Qual das paredes pintar? Qual a sua dica em relação a isso, na hora de escolher uma parede? Olha, aí varia muito, viu? É uma coisa muito da percepção, sabe? Eu mesmo aqui no meu apartamento, né? Por exemplo, geralmente eu dou uns conselhos assim, mas aí cada um, lógico, vai ver se casa ou não, né? No meu apartamento aqui eu tenho, por exemplo, uma parede de entrada, eu quis dar você tem que ver muito que efeito que você quer causar. Então, vamos supor, você quer uma expansão do espaço, use uma cor única, e clara de preferência. Ele vai expandir, vai empurrar teus cômodos todos, vai ampliá-los, correto? Aí, se você quer demarcar, então, um lugar nesse espaço, aí você escolhe a parede antagônica, por exemplo, no caso eu falei, né? Eu abro a porta, e tem uma parede logo de entrada que pega lá da entrada e vai para a sala. Muito bem, essa parede está numa cor só. Vira a parede antagônica da sala, eu escureci a parede. Eu dei um tom, coloquei, ou então eu posso colocar também um papel de parede, principalmente se tiver um volume que eu possa virar com esse papel, entendeu? Para dar um acabamento. Então, ele vai dar um volume ali dentro. Parece que é um volume que está entrando, está saindo, enfim.
você causa um pouco de cenografia, entendeu? Aí com a ajuda também da iluminação e tal. Mas se é o caso da pintura, mesma coisa. Você pode eleger uma parede, né, de preferência, uma parede que aconteça. Agora, se a cor for muito escura, recentemente, eu fui dar uma assessoria num apartamento, eu entrei, um apartamento muito bonito aqui no centro, novo, né? E ele estava totalmente com uma coisa que está em moda agora, né? O cimentado, sabe aquele cimentado? Inteirinho. Mas ele estava um pouco lúgubre, meio escuro. Então, nós optamos por deixar uma parede, 2 paredes com aquele cimentado, aonde tinham mais portas. Porque aí ficou um campo bonito, delimitado, as portas eram claras, destacava-se naquele contexto, e o resto nós pintamos cá. Então, houve uma harmonização. Então, eu falo assim, depende de que cor, como você aplicar cuidado para não fechar muito, sabe? Ou aquela cor não te empurrar para fora do seu ambiente e te dá o desconforto. Aí te dá o desconforto. Conta pra gente, tem uma cor que você não usa de jeito nenhum, que você fala, melhor não pintar dessa cor? Conta pra gente. Olha, eu acho que não. Eu acho que tem aquelas que eu uso menos, né? Os arquitetos, eles também têm medo de errar, viu? Tem muito medo de errar. Geralmente... não. Nós fazemos muitos testes antes. Quando nós não estamos muito, estamos um pouco assim, o cliente também. Se o cliente gosta muito de cor, então eu me agrado, eu gosto também, né? Eu gosto de cor. Eu não tenho muito medo de cor. Só que eu vou piano com a cor, quer dizer, vou devagar com a cor. Você pode usar, de repente, um amarelo, sim, por que não? Agora estão o vintage, né? Essas cores vintage, e que também estão conectados com a natureza, como eu falei, o azul água, por exemplo, né? Tá usando, que é uma coisa. Às vezes, o vinho também, as pessoas querem dar um choque, né? E eu, por exemplo, eu fiz agora um ambiente de vinhos, né, onde vai ter uma adega, não sei o que. Eu usei, até porque ele já tinha alguns móveis de madeira, de demolição, não sei o que. Eu falei, mas por que nós usamos um vinho aqui com preto, por exemplo? Ele gostou. E a gente está, né? E ele não gosta de coisa muito clara, mas aí a gente usou com parcimônia também, né? Mas depende muito do que eu uso, sim. Né? Eu uso cor, eu gosto de cor, mas tem que saber conciliar. Sim. Outra dúvida, o Orlando Franco, ele quer ele mesmo fazer pequenas reformas na casa dele. E aí ele está perguntando, nosso expert, você, se o YouTube traz algum desses canais, qual dica que você dá dentro do YouTube para ele poder executar essas pequenas reformas? Sim, eu tenho um programa que eu gosto muito, até de um londrinense, que eu conheci muito a mãe dele, trabalhei com a mãe dele na Itália, que é o Maurício GNT, né? No GNT, né? No GNT. O Maurício Arruda, eu recomendo, porque o Maurício, além de talentosíssimo, ele é honesto, um cara honesto, que dá dicas valiosas, né? E ele fala sobre tudo. Não tem, eu acho, que o Maurício não abordou ainda. Eu mesmo aprendo muito com ele. Assim, dicas interessantes, né? Porque ele vive lá numa realidade de São Paulo, etc., e está sempre perto das novidades, né? Porque São Paulo é o seu fulcro da indústria e tal. Então, eu gosto muito de ouvi-lo, gosto mesmo. Então, eu recomendo o Maurício. Através do Maurício, ele vai ver que tem outros tantos. Tem uma parceira do Maurício que fala só de plantas, que é maravilhosa, né? E assim por diante. E falando em plantas, chegou aqui da Rita, ela está querendo saber o seguinte, natureza nas paredes, né? Dá trabalho, não dá? O que você indica em relação a isso? Dá trabalho, né, Rita? Dá trabalho. Tem umas coisas que são mais fáceis? Como é que é isso? Olha, tem, mas ela tem que investir um pouquinho aí. Olha, até tem uma loja aqui em Londrina que existe um material que é de cerâmica, que você pode assentar essa cerâmica, ela forma como que ela tem já uma cavidade na cerâmica, né? São blocos cerâmicos, como se fossem tijolos, mas dentro ela tem uma cavidade para pôr terra. E ela tem um sistema de irrigação, autoirrigação, ou seja, tem uma ligação, você tem que trazer um ponto de água, esse que é o mais difícil.
Porque nesse ponto de água, uma mangueira está embutida dentro desse sistema, é um sistema, e aí ela solta como que mangueiras, é muito eficiente. Eu já usei muito nos meus projetos, é muito eficiente, não dá trabalho. O que você tem que fazer, uma vez por dia, é ligar uma simples torneirinha. Você liga a torneira, deixa lá por 1 hora ou 2, pronto. Você não precisa ficar pegando balde, regando, e você pode fazer até numa altura que você não alcança, quer dizer, que você precise de uma escadinha para apenas fazer a manutenção ali da terra de vez em quando, mas a irrigação pode acontecer todos os dias. Essa é a melhor dica, né? Mas tem que investir um pouco. Do contrário, você tem que ficar regando e de vez em quando mexendo em planta. É isso mesmo. Mas está muito em alta. Está muito em alta, né? Está muito em alta, encheu o apartamento de plantas. Claro que tem que ter uma harmonia também, né? Tem que ter um conceito, uma ideia, né? Não pode soltar por aí a bel prazer, aí tem que fazer uma pesquisazinha e tal, né? Outra dúvida que chegou aqui é da Mariana, ela quer saber o seguinte: como deixar o lar mais quente no frio? O lugar mais quente no frio. Boa, interessante isso aí. Bom, se o Caiano, aí depende também, mas vamos objetivamente falar, né? Esse próprio parceiro que eu apresentei aqui, a RUF, que trabalha com EPS, é uma dica válida, viu? Porque o EPS, como você sabe, é o isopor, né? O isopor é isolante, inclusive está sendo usado em lajes, né? Eu mesmo, quando estudei engenharia, Tiago, a gente fazia compensação de condensações, fazia um cálculo de compensação de condensações em paredes usando isopor, né? Uma camada de isopor por dentro em toda a parede, né? Obviamente, tem coisas mais simples também. Cortinas mais pesadas, entendeu? Cortinas de tecidos mais felpudos, um veludo, etc. Ele também é bloqueador de calor, né? Tapetes, além de tudo, dá um aconchego, se não for muito alérgico, mas tem hoje produtos maravilhosos também para tapete. Tapete, além de dar uma sensação psicológica de aconchego, ele também esquenta um pouco mais, principalmente se o piso for frio, né? Porque piso frio gela mesmo todo lugar, né? Esses dias de prévia de inverno, mais ainda, né, Marcos? É verdade. Bacana. Marcos, quero te agradecer por esse papo, né? Muito interessante, trazendo essas dicas. Acho que a gente tem que repetir outras vezes, né? Com tanta informação aí para todos aí que estão acompanhando aí pelo Facebook e pelas redes sociais, e pelo YouTube da Multi TV. E um prazer falar contigo e trazer tanta informação. Nossa, Tiago, é uma honra realmente poder aqui partilhar essa live com você, né? Que é um profissional que eu admiro mesmo, já de muito tempo. Além de ser eu me considero seu amigo, parceiro lá das academias. Enfim, agradeço muito por essa oportunidade ao Grupo Folha, à equipe da Multi TV, meu amigo Ayrton aí, que é o diretor, a Soraya, e todo o pessoal da técnica, minha amiga Ana, o Iago aqui que me auxiliaram, enfim. E eu quero fazer muitas, porque tem muita coisa bacana para se falar, e Londrina, muita coisa boa mesmo que dá para a gente acessar, viu? Muito obrigado, boa noite ao público, quem eu agradeço muito, quem esteve conosco, né? Agradeço demais, tá? Um beijo a todos. Obrigado, Marcos, mais uma vez. E agradecendo também novamente os nossos patrocinadores para a realização desta live, que foram a RUF, a Hangar 43, a Asofé, a Meireles Móveis e a M Martin. E lembrando que quem perdeu algum detalhe dessa live, que veio repleta de perguntas e de informação, todo o conteúdo vai estar disponível no canal da Multi TV no YouTube esta semana já, com todas as informações. Aproveitando também o convite para você se inscrever em nosso canal e acompanhar aí toda a programação da Multi com estreias diárias. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e até a próxima live. Obrigado, um abraço. Tchau. Desliga a câmera.